como que você conheceu a Jesus, né? Como que foi a sua infância ali no Rio de Janeiro? O nome Eternidade Cast fala assim, principalmente do que conhecemos a Jesus e estamos esperando ele voltar. E Amém. como que você conheceu a Jesus? Cara, assim, a minha vida ela foi muito. Tem um antes e depois de Cristo, né? Que eu não nasci numa família estruturada. Pai, mãe, ensinamentos com fundamentos cristãos ou algo do tipo assim. Não, eu não nasci nesse lar. Eu nasci numa família muito desproporcional, muito sem instrução, sem estrutura, né? Eu fui criado pela minha mãe, eu não conheci o meu pai. O meu irmão mais velho fazia o papel de pai na minha vida, né? Então, as imagens que eu tenho, mais ou menos assim, da minha infância ali no Rio, né? Eu nasci em uma comunidade chamada Cerâmica, lá no Jardim Alcântara, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Uma comunidade, assim, bem pesada, assim, né? Devido à cultura de comunidade mesmo. E o meu irmão, ele era envolvido com o tráfico, né? Desde muito cedo, desde muito criança, eu lembro do meu irmão chegando em casa com drogas, assim, botando em cima da mesa, com arma, botando em cima da mesa. Então, para mim, isso era uma realidade muito normal e muito comum. Minha mãe bebia muito, vivia nos bares assim lá do bairro e tal. Então eu cresci nesse lugar aí, só para você ter uma ideia, só um contexto, né, para mim poder avançar um pouco mais. Então para mim essas coisas eram normal, né? Alguém chegar em casa com um bolso cheio de droga e botar na mesa, isso para mim era normal, porque era o que eu via no dia a dia. Ver minha mãe bêbada no bar, para mim isso era normal. Na verdade, a realidade de muitas pessoas que vivem em comunidade é que não ter pai é normal, sabe? Sim, Então, assim, muitas das vezes uma figura paterna que a gente tem é num amigo da rua, mas verdade. muitas vezes a figura paterna que a gente tem é no tio da esquina, é no tio que tá bêbado saindo do bar e dá umas moedinhas pra gente. Então eu fui crescendo sendo com uma identidade meio que não em Cristo e não numa família, eu nem sabia quem eu era, porque eu pegava um pouquinho de cada cor para formar a minha identidade. Então eu fui crescendo nessa realidade, né? Então eu tinha meu irmão muito como meu pai para mim. Então as coisas que meu irmão fazia, eu não julgava como errado, apesar de ser muito errado, né? Então assim, minha Uhum. infância foi essa, eu cresci nesse lugar, né? A minha adolescência foi mais rebelde porque meu irmão ele foi assassinado no portão da casa da minha mãe, né? Então, Uhum. assim, então foi uma fase que eu me revoltei muito com a vida, né? E eu cismei Uhum. de entrar para a vida errada, assim, cara, eu vou entrar para essa vida aqui e vou vingar a morte do meu irmão. E eu fui. E acabou, cara, que eu não vinguei a morte do meu irmão, não deu nada, eu só perdi vida, perdi tempo, né? Fazendo Uhum. coisas erradas, assim, tudo mais. Então, um amigo meu de infância que passou pelas mesmas coisas que eu, assim, mas ele já tinha uma família um pouco mais estruturada. Os pais dele era da igreja, né? E, Uhum. assim, e ele sempre tinha um temor do Senhor. Ele sempre conversava comigo, às vezes, assim, a gente fumando assim, fumando maconha assim na rua e ele falando assim, cara, Jesus vai voltar um dia, meu irmão. Minha mãe falava pra mim que Jesus vai voltar um dia, meu pai falou que Jesus vai voltar e a gente tá nessa aqui. E eu via que alguma coisa ia puxar esse meu amigo pra igreja, né? E eu pensava assim, cara, eu vou Uhum. perder meu amigo. E aconteceu que um belo dia, esse meu amigo se converteu ao Senhor e foi para a igreja. E eu já estava assim, saindo da minha fase de adolescência e indo para a juventude. Então eu perdi o meu melhor amigo de infância por causa da igreja. E isso me revoltou mais um pouco. Eu falei, cara, agora eu tô sozinho, pô. Não tem mais ninguém para vir curtir comigo e tal. E eu lembro de, assim, eu vi que Deus ele vai dando sinais, né? Ele vai chamando a gente. Assim, a gente não entende muito, mas Deus ele é magnífico. Eu lembro de um dia que eu estava indo para um baile no Complexo do Alemão e a gente estava indo assim, né, cheio de pressa, cheio de ansiedade para curtir logo o baile, para chegar lá. E a gente estava passando em fileira, assim, na rua, barulho alto, som muito alto, moto passando. E tinha umas moças da Assembleia de Deus, as moças do coquezinho, a tia do coque, né? Sim. Que tava lá evangelizando, no meio do baile evangelizando, dando papelzinho, anotando o nome para oração. E todo mundo passou, e a mulher falou assim: vocês querem botar o nome de vocês aqui para oração? É só um minuto. E eu falei assim: mas não é anotar nome nada, pô, estamos atrasados, o baile já tá começando, e a gente está aqui ainda e tal, e saí mandando. E essa mulher, ela falou baixinho assim: o baile vai ter a noite toda, e você não vai ter um minuto para Deus, que pode salvar a sua vida. E ninguém ouviu, só eu ouvi isso. Eu parei na terra, não conseguiu se mexer. Aí eu fui e falei assim, gente, vocês ouviram o que ela falou? E ninguém tinha ouvido, ninguém falou, cara, a gente não ouvimos nada, não sei o quê. Aí eu falei, cara, não, vou voltar lá e vou pedir a oração. Aí eu voltei lá, eu falei, poxa, moça, ora por mim, por favor, bota meu nome aí no caderno de oração e tal. Porque eu era muito medroso, eu sempre tive muito medo de tomar tiro. Então eu falei assim, cara, essa oração pode me guardar aqui nesse baile. E eu fui, cara. E assim, o baile acontecendo por volta de umas 4:30 da manhã, teve a invasão do BOP no morro, no meio do baile. Muito tiro, gente caindo no chão e tal. E eu só lembrava dessa mulher falando, oração, eu oro por você, eu vou orar por você. E tipo assim, isso eu me apeguei, eu falei, cara, Deus, me protege aqui. A irmã lá orou por mim, que essa oração me guarde, sabe? Eu nem sabia, eu estava orando ao Senhor, né? Eu nem sabia disso. Então eu estava orando assim e tal. Então ali eu já vi o sinal do Senhor. Eu falei assim, caramba, então Deus deve ser real mesmo, né?
Porque, assim, eu nunca tive uma experiência. Isso para mim foi uma experiência, né? E passando os tempos, passando os anos, esse meu amigo, ele se firme na igreja cada vez mais e ele sempre me evangelizava. E, tipo assim, e o que mais me impactava na vida dele não era o que ele falava para mim sobre Jesus, mas era ver o que Jesus estava fazendo na vida dele. A transformação de vida. O poço que ele saiu e aonde Jesus Cristo estava botando ele. Porque esse meu amigo, ele não gostava de estudar. Ele fala que ele repetiu Hum. a quinta série 7 vezes, pô. Nossa, 7 vezes, meu Deus! Cara, ele não gostava de estudar. Depois que ele se converteu, cara, ele fez a faculdade, ele terminou a faculdade, se formou, sabe? Aham. E eu comecei a ver isso e eu continuava no mesmo poço de sempre. Final de semana eu saía, era balada, era isso, era aquilo. E quando chegava em casa, eu estava sozinho, com aquele vazio apertando meu peito. Então teve um outro dia que eu fui de novo num baile com uns amigos meus. E assim, depois desse meu amigo, ele insistiu muito, cara, vamos na igreja. Aham. E era muito interessante porque ele não abria mão de falar de Jesus para mim. Às vezes ele subia a rua com a Bíblia embaixo do braço e eu tava na calçada da minha casa assim, bebendo muitas vezes bêbado, sabe? E eu corria dele para ele não me ver bêbado. Tipo assim, a Aham. presença de Deus na vida dele me constrangia a ponto de falar, cara, ele não pode me ver bêbado. Porque a presença que ele carrega, que eu tenho, como o jeito que eu tô, cara, não é, sabe? Não tinha isso, eu não Sim. achava justo, sabe? Então eu corria para dentro de casa para me esconder, esperava ele subir a rua para me sair para a rua e voltar a beber. Só que quando ele via eu correndo para dentro de casa, ele ia atrás de mim e me chamava lá. Ele falava, cara, não se esconde de mim, não precisa se esconder, eu sou seu amigo, cara, eu sou seu irmão, né? Eu cresci com você e tal, eu sou seu amigo, nada mudou, assim e tal. Então eu achava isso muito legal. Até que teve um dia que eu fui para um baile, voltando aqui, né? Eu fui para um baile, aí bebi a noite toda e tal, fiquei muito bêbado, e voltei para casa de manhã já, e tava amanhecendo o dia assim, e eu sentei na porta da casa assim, bêbado, cara. E eu comecei a olhar pro céu assim, e eu comecei a lembrar dele. O nome desse meu amigo é Everton, esqueci de falar, é o Everton. Comecei a lembrar do Everton. Falei, cara, como que é lindo o que Deus fez na vida desse cara. Como que é maneiro, cara, ver o que Deus fez na vida dele. E por que não pode fazer na minha, né? E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, cara, lembrando dele, falando, cara, Jesus te ama, cara. Você é especial pro Senhor. Coisas simples, sabe? E eu começava a chorar. Porque, na verdade, aquele vazio que estava em mim era saudade de um abraço, cara. Um abraço Sim. verdadeiro. Porque horas antes eu estava cheio de gente do meu lado, mas ao mesmo tempo não tinha ninguém, sabe? Então, assim, e eu comecei a lembrar disso, eu falei, cara, aí eu falei, eu tô bêbado, eu preciso ir tomar um banho pra sair essa onda de bebida de mim. Só que quando eu entro no banheiro para tomar banho, eu não sei o que me deu e foi uma experiência fascinante que eu tive com o Senhor. Quando eu entro no banheiro para tomar banho, as forças das minhas pernas acabaram, eu caí de joelho no banheiro. Eu caí ajoelhado, cara. Nisso que eu caí ajoelhado, eu comecei a chorar. Eu chorava muito, eu falava, Senhor, eu não quero isso para minha vida, eu não quero mais sentir esse vazio, sabe? Aí eu levantei a mão pro alto, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu levantei a mão assim e falei, Senhor, eu quero te aceitar na minha vida, Cristo na minha vida como meu Senhor e Salvador, né? E eu fiz essa oração, cara. E eu, assim, as bonzinhos, não parecia nem que eu tinha bebido nem nada. E eu tava bonzinho, eu falei assim, caraca, aconteceu alguma coisa aqui. Deus, ele apareceu aqui. Então, sim, Sem Deus me dúvida. encontrou. Cara, aí eu fui tomar banho, e isso foi no domingo. Eu fui pro baile no sábado, passei a noite toda bebendo, e domingo aconteceu isso. E domingo eu fui tomar Sim. banho, e foi. Aí passou o dia, eu descansei, e de noite eu falei assim, cara, eu vou pra igreja. Eu vou pra igreja. Eu tomei um banho e tal, pra ir pra igreja de noite já, e minha mãe se assustou. Minha mãe falou, pô, você chegou agora, chegou hoje de manhã, já vai sair de novo. Eu falei, mãe, eu vou sair, só que agora eu vou pra igreja. Aí ela não acreditou, ela, não, mentira. Você vai pra igreja como, Cristiano? Você tava bêbada e hoje mais cedo, chegou de manhã em casa e vai pra igreja? Eu falei, eu vou pra igreja. Tive essa experiência com o Senhor, né? No começo, minha mãe ela foi um pouco contra essa minha conversão, porque eu era parceiro dela de bebida. Eu era parceiro dela que chegava, quando eu chegava do trabalho, eu chegava já com um Nossa. cigarro, botava na mesa e bebida e vamos beber. Então minha mãe, pô, perdi meu parceiro. Eu acredito que ela teve o mesmo sentimento que eu tive quando o Everton se converteu. Sim. Então, assim, e ela falou, tá bom, você até vai, mas isso aí não vai durar muito, não. Eu falei, tá bom. E eu fui. E nisso, quando eu cheguei lá na igreja, o pastor pregou, e no final do culto ele falou assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. E eu falei, cara, eu já fiz isso em casa hoje, mas agora eu vou fazer para que todo mundo veja o cristiano de antes e o cristiano de agora. Aí eu fui lá na frente e aceitei Jesus, né? E dali pra cá, cara, minha vida mudou. Tem gente que tem processo, né? Eu levo um tempo pra parar de beber, levo um tempo pra parar de fumar. Comigo foi instantâneo, cara. Eu aceitei Jesus, não tive mais isso, não tive mais essa vontade de beber, de fumar, nada disso. Minha vida mudou literalmente. Então, daí pra cá, eu comecei a caminhar com Cristo. Isso foi em 2013, se eu não me engano, 2014, por aí. Que bênção. Cris, o interessante que você falou aí, que eu até. Durante o podcast, eu vou anotando aqui e a gente vai conversando. E aí, galera, se essa palavra que você escutou te abençoou, o que você tem que fazer? Se inscreve no canal e deixa seu like, beleza? Para essa palavra alcançar mais pessoas. Até o próximo vídeo.